abrissem as suas câmeras, seus microfones, para vocês conhecerem um pouco aí da nossa equipe, Família Gotas de Vida, pessoas que a gente sempre tem estado junto aí nesse processo de uso de óleos essenciais, tá? E são pessoas extremamente capacitadas, né, com experiência, mas também com muitas vivências, né, científicas do que os óleos são. E eu vou passar para que elas falem, gente, tudo que elas têm para falar. Vamos ouvir o que essas mentoras da equipe Família Gotas de Vida têm para falar com a gente aí. Rose, passo a bola para você deixar um pouquinho aí para a gente do que você vai trazer essa noite. A gente não está te ouvindo. Ai, gente, é muita emoção, né? Deixei o som travado. Boa noite a todas, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. E hoje eu vou falar de um resultado que eu tive dentro da minha casa, num processo aí de cura, né, no câncer. E depois eu conto mais detalhes. E sobre como os óleos essenciais também têm dado um suporte muito bacana nos meus processos de coaching. Isso mesmo, eu uni aromaterapia com coaching e ó, só resultado positivo. Silvana? Todo mundo emocionado aqui hoje, porque são experiências próprias, então eu acredito muito que a gente fica realmente, né, um pouco impactada. Meu nome é Silvânia, eu também estou aqui hoje para dividir com vocês uma experiência que eu tive com câncer de tireoide, e nós vamos aqui, todas nós juntas, né, deixar um depoimento real, porque não é uma coisa real, cada uma vivenciou aquilo, né? E eu quero chamar a Luciene também, para ela se apresentar. Boa noite, eu sou Luciene, aqui de Patos de Minas, né? Eu também tenho depoimentos sobre óleos essenciais em toda a família aqui, né? E como a Silvana falou, depoimentos reais eu venho trazer para vocês hoje. Um dos milagres que eu falo, que foi a apneia do sono infantil e síndrome do pânico, gerando muita ansiedade também. E vou passar para a Angélica. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Meu nome é Angélica, eu sou nutricionista. Conheço os óleos essenciais há mais ou menos 3 anos que a gente faz uso aqui em casa. E hoje eu vou compartilhar 2 experiências. Uma comigo, pessoal, que é sobre dor de garganta, e com uma amiga, que a mãe dela melhorou muito de Alzheimer. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Santa, sua vez. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu também quero compartilhar, né? Meu nome é Santa Ribeiro, sou de Patos, e eu também quero dividir a minha paixão pelos óleos essenciais. Vou estar falando um pouquinho sobre experiência minha mesmo, sabe? Uma das minhas únicas necessidades, né? Além de tratar a minha saúde e prevenir, eu tinha uma necessidade. Vou falar um pouco sobre calor da menopausa, tive precoce. E eu quero muito dividir, porque quem passa por isso sabe o quanto é difícil, quanto é ruim. E quero falar um pouquinho também do nosso Lemon, que eu sou apaixonada, né, pelo nosso detox. E isso vai acontecer de uma maneira tão gostosa, porque a experiência fala tudo, né? A gente ter uma experiência própria é muito mais do que simplesmente somente falar, né, de alguém. E eu vou voltar para a Rose, né, Rose, para a gente não perder tempo, e a Rose vai começar para a gente aí. A palavra é sua, Rose. Então vamos lá, né, meninas e meninos? Bom, eu uso os óleos essenciais há 3 anos, né? Assim que a doTERRA chegou no Brasil e, enfim, a família Gotas de Vida entrou em ação, eu já fiz parte do grupo e eu tenho muito orgulho, porque eu tenho uma história muito forte com aromas, né? E o óleo essencial da doTERRA fez toda a diferença na minha vida e na vida da minha família. Mas o ano passado foi um ano atípico. Além da questão da pandemia, meu marido descobriu que ele estava com um tumor e foi uma coisa muito rápida, a gente teve que fazer a remoção assim de imediato. Só que
antes dele saber que ele tinha que fazer essa remoção, o médico falou, olha, a gente tem que fazer uma cirurgia. Ele falou, vou usar os óleos. Ele apostou no uso dos óleos essenciais e durante 7 meses consecutivos, ele usou todos os dias, 3 vezes ao dia, o DDR, o Lemon, que é o limão siciliano, esses 2 óleos base, mais alguns outros que eu fui indicando, tipo o On Guard, a lavanda, o alecrim, que são óleos assim para outras finalidades, mais a copaíba. Só que como a gente sabe que é uma junção de atividades, né, de mudança de alimentação, comportamento, enfim, várias coisas que fez com que ele também melhorasse, né, as condições dele. Então, quando ele passou pelo processo cirúrgico, o médico não acreditou que não teve nenhum tipo de metástase e nenhum tipo de procedimento pós-cirúrgico. E ele falou, olha, eu não sei o que vocês usaram, mas isso deu muito resultado e, por favor, divulgue, por favor, compartilhe. Então, o objetivo aqui de falar dessa experiência, dessa vivência que nós tivemos aqui dentro de casa, não é criar uma falsa esperança, é trazer que tem um caminho, desde que você se coloque em ação de fazer o que tem que ser feito. O óleo essencial, ele não faz milagre. O óleo essencial, ele não cura ninguém. O óleo essencial, ele dá um suporte no seu estilo de vida. Então, a pergunta que eu te faço, como tem sido o seu estilo de vida? Né? Porque se você acha que só o óleo essencial vai resolver, eu sinto em te informar, ele não vai resolver, ele não faz nada sozinho, tá? É um conjunto de ações que nós implementamos aqui em casa, mudamos estilo de vida, questão de alimentação, sabe? Tirar a questão de alimentos processados, descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, a questão emocional, que é um outro ponto que... Aí, depois desse processo que nós passamos aqui em casa, eu resolvi me especializar, né? Fiz uma formação em coaching, e hoje eu trago para o meu processo de coaching, porque eu queria ajudar as pessoas, mas principalmente ajudar as pessoas a entrarem em ação, porque a pessoa compra o kit, começa a tomar óleo, acha que o óleo vai resolver a vida dela, e não é, gente. Entra em ação, que dá certo. Dá muito certo, dá muito resultado. Tanto que os meus coaches, as pessoas que eu atendo na minha mentoria, têm tido resultados fantásticos. Por quê? Porque está entrando em ação, porque está mudando o comportamento, porque está mudando o estilo de vida. Então, vamos sair do estilo de vida vitimista, mimimi, de ficar reclamando, e entrar em ação, usar o óleo certo. Aí a gente está aqui, né? Com certeza, a pessoa que te convidou para essa reunião vai te ajudar a montar o seu protocolo. Você vai ter condições de pensar na sua dor e montar o seu protocolo, né? Mas tem que entrar em ação. Esse negócio de ficar esperando que alguém faça um milagre, gente, ó, Deus já fez tudo, deixou tudo. Agora é só a gente agir, né? Agora vai fazer mais o quê? Tu vai esperar o quê, criatura, não é? Meninas, é o que eu sempre falo. Então, não dava para ser diferente do meu testemunho, porque eu vi, e eu estou te falando isso, de entrar em ação, gente, porque eu também já fui assim. Eu também já fiquei esperando por um milagre. E aí, o que realmente assim foi a virada de chave é eu ter visto meu marido passar por esse processo, fazer a cirurgia, o médico virar para mim e falar, pode preparar, ele vai fazer químio. E olha que vai ser muito grave. E o dia que ele pegou o resultado da biópsia, eu fico até emocionada. E o médico virar para mim e falar assim, olha, não tem nada, não tem nada. E aí ele falou, não, mas vamos fazer uma ressonância, porque o médico não tinha acreditado que não tinha nada. E ele falou, vamos fazer uma ressonância. Fez a ressonância, gente, não, sabe o que deu no pulmão dele, que era para ter tido metástase? Deu calcificação. Sabe o que isso significa? Que o óleo que a gente usou, que é o DDR, fez a renovação do DNA danificado. Mas isso foi só porque o Thiago foi lá e tomou? Não! Ele mudou o comportamento dele, ele mudou o dia a dia dele. Isso eu sou prova viva, tá? Então, se você quer experimentar assim um processo de mudança,
os óleos essenciais, eles dão um suporte fantástico, não só para o seu corpo físico, mas para o seu corpo emocional, inclusive, que é o meu foco hoje. Mas se você entrar em ação, tá? Então, essa questão da gente ser vitimista, ó, tá fora. É isso aí, gente. Esse era o recado que eu queria dar, essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, né? E nos meus processos de coaching, uma coisa interessante que aconteceu, que vale a pena a gente compartilhar, muita gente acha que a lavanda é só para a gente dormir bem, ela ajuda pra caramba para dormir bem. Mas sabe aquela pessoa nos 330, acelerada, 220, aquelas pessoas que já acordam no pique? Experimenta usar a lavanda, inalando uma gotinha, assim que acorda, para você ver a experiência que você vai ter, porque a lavanda é o óleo da comunicação. E eu só consigo me comunicar melhor se eu estou calma, se eu estou no meu centro. Então, assim, eu tenho tido resultados fantásticos, mas é sempre entrando em ação, tá certo? Muito obrigada, Fer. E agora eu passo a palavra para Silvânia. Obrigada, Rose. Eu também tive essa experiência, assim como a Rose, com os óleos essenciais, em questão do câncer, né? Então, eu quero saber, assim, para cada um de vocês que ainda não usa o óleo, né? Se realmente você quer mudar de vida, se realmente você quer ter saúde, qualidade de saúde de vida. E o que é que te faz adiar essa decisão? Porque a cada dia mais nós estamos vendo mais testemunhos, resultados dos óleos essenciais. A cada dia mais a gente percebe, isso é real, que quanto mais farmácia se abre, mais as pessoas adoecem. Quanto mais farmácia se abre, mais os hospitais estão cheios. Então, eu te pergunto, o que está faltando para você tomar essa decisão e conhecer os óleos essenciais também, assim como eu, as meninas, temos testemunhos reais dentro de nossos lares, né? Não só um, mas vários. Eu tenho experiência com a minha mãe. Em setembro do ano passado, ela foi detectada com câncer de tireoide. Então, assim, nós nunca tivemos nenhum fato desse em família. Então, foi uma coisa muito assustadora. E eu tinha convicção que os óleos iam dar esse suporte. Então, assim, foi um processo muito rápido entre descoberta do câncer, e o câncer estava avançado, minha mãe nem voz ela estava rouca. Então, assim, estava um câncer muito avançado. E nós começamos a fazer um protocolo rápido, e foi no meio da pandemia, e a minha mãe tinha asma. Hoje não mais, que ela usa o Brief, não tem mais nada, ela não precisa mais carregar a bombinha dela. E com isso, nós fizemos um protocolo, e eu me lembro assim que eu estava muito, muito assustada, muito arrasada, mas no fundo eu sabia que ali estava a resposta. Primeiro Deus, mas nos olhos estava a resposta. E ela também confiou em mim. E nós começamos a fazer um protocolo, principalmente com o DDR, que foi o principal, né, que ele é o reparador de DNA danificado. Eu acredito que esse óleo aqui, assim como na vida da Rose, né, fez muita diferença na nossa vida. O frankincense também. Inclusive, assim, o frankincense, ele é o rei dos óleos, né, para quem já conhece, sabe disso. E hoje já tem pesquisas científicas que comprovam que ele faz diferença no processo do câncer, né? É demonstrado, já tem muitos resultados científicos. Depois eu até quero deixar aqui no YouTube aqui o site para quem quiser pesquisar, para conhecer e ver que realmente faz diferença. Então, minha mãe, nós entramos na sala de cirurgia dia 13 de outubro, e eu me lembro que uma semana antes, uma semana inteira, eu levei minha mãe para fazer massagem com Anguarde, porque estava em meia pandemia, e eu levei ela, fiz um creme com Anguarde, com Balance, e interessante assim que ela estava tão tranquila, porque eu usei muito Balance nela, usei muito Anguarde para fazer a massagem, lavanda, na primeira semana. E na noite a noite anterior ao processo cirúrgico, eu não usei o lavanda para não ter perigo de deixar os médicos sonolentos, né? Então, eu usei ali só o Balance nela, usei o Anguarde,
usei muito lemongrass nessa região, usei muito frankincense, mirra principalmente aqui. Então, assim, ela entrou para a sala de cirurgia, eu tinha total convicção que a imunidade dela estava altíssima. E a cirurgia dela durou 7 horas. Assim que ela saiu da sala de cirurgia, eu me lembro que quando eles colocaram ela na cama, eu já tirei o esparadrapo aqui, o curativo, e o médico, o cirurgião, entrou atrás, né, para ver como que ela estava, e ele viu eu arrancando aqui e perguntou, você está tirando? Eu falei, tô. E eu estava passando nela o mirra. Na hora eu passei, tirei e passei bem o mirra no corte, e ele olhou para mim assim com um orgulho, sabe? Porque eles já usam. Infelizmente, eles não podem receitar, mas eles usam. Então, ele falou assim, você está de parabéns. Então, gente, eu quero deixar aqui claro para vocês que depois de... sempre, é igual a Rose falou, todo mundo, a maioria, né, faz no caso da minha mãe, ela faria iodoterapia. Passado 15 dias, nós fomos fazer um novo exame e minha mãe já estava curada. Ela não precisou fazer nenhum processo. E agora, dias atrás, depois de 6 meses da cirurgia, nós viemos fazer um novo exame, né, para ver se não tinha voltado, porque em muitos casos, nos 6 primeiros meses é onde o câncer volta, e nós fizemos, o médico falou assim, realmente, a sua mãe não tem nada, ela está curada. Então, infelizmente, é uma palavra que a gente não pode usar, né? Mas, como aconteceu dentro da minha casa... Mas você pode, porque é uma experiência sua, Silvânia, né? Eu posso porque aconteceu aqui dentro da minha casa. Então, gente, agora que realmente, assim, vocês sabem da minha experiência, da experiência da Rose, eu queria perguntar para vocês, né? Não espera mais não para vocês assim experimentarem, para vocês conhecerem a grandiosidade desses frascos, porque o que tem dentro deles realmente é maravilhoso, é muito impactante, e eu tenho certeza, se mudou, né, a minha vida, mudou a vida da Rose, com certeza quem ainda não conhece, está passando por algum problema, vai mudar também. Obrigada, gente. Ô, Silvânia, só para complementar sobre essa questão, a gente também fez, depois de 6 meses, não deu nada, né? Então, assim, só que tem um detalhe, gente, o Thiago continua usando os óleos essenciais, tá? Então, é um processo diário, é um processo de frequência, né? Então, assim, não é uma coisa milagrosa, não, é um estilo de vida. Então, como a Silvana disse, né? Eu reforço esse convite delas. Se faz sentido para você, se você quer transformar a sua vida, a vida da sua família, não é milagre, não é uma coisa assim, sabe, surreal, é coisa simples, com frequência, né? É no dia a dia, é um dia após o outro. Porque se a pessoa vem também querendo um milagre, o milagre já é a vida, a gente já é extraordinário. O resto é consequência e saber agradecer, né? Então, é isso. Lu, vou passar a palavra agora para a Luciene, para ela dar também a experiência que ela teve, né, que também foi maravilhosa. Foi uma das primeiras experiências que eu conheci e que me fez também acreditar muito nos olhos. Obrigada, Silvana. A gente fica emocionada, né, de ouvir falar, você vê 2 experiências bem parecidas, né, do câncer, uma doença tão triste que a gente vê falar tanto aí, né, e saber que a gente tem o suporte da ajuda dos óleos essenciais, né, na hora que a Silvana falou assim, o que tem dentro desse frasquinho aqui, eu fiquei com vontade de responder para ela, gotas de vida. Gotas de vida que tem lá, é surpreendente, é surreal, é só usando mesmo para acreditar, e como a Rose falou, a Silvana falou, é contínuo, a gente não almoça todo dia, a gente não toma banho todo dia, por que não cuidar da saúde todo dia, ter um bem-estar, né? E assim, a gente tem vários testemunhos, mas nós quis resumir, porque tem as meninas aí, tudo que queria falar um pouquinho, né? Eu vou começar pelo Lucas, meu filho. Eu conheci os olhos em 2019.
Na verdade, eu conheci pelo meu marido, por causa que o meu marido estava com síndrome do pânico. Mas o primeiro a ser beneficiado foi o meu filho. Ele tinha vários problemas, mas um que mais me apavorava e assustava era a apneia do sono. Porque o médico falou para mim, ó mãe, você não pode dormir longe do seu filho. Ou você dorme na cama com ele, põe um colchãozinho ou leva ele para sua cama, porque seu filho pode dormir e não acordar mais, e você tem que ajudar ele. Imagina você pensar assim, peraí, então ele já roncava, tinha apneia do sono, sinusite, adenoide, mas o que mais eu ficava preocupada era com essa apneia do sono, porque se ele sufocasse, eu tinha que estar acordada para me ajudar ele a voltar. E como ele já roncava, eu não sabia se ele estava tendo essa apneia do sono, então toda hora eu estava acordando ele, eu não dormia direito, eu ficava até, estilo assim, altas madrugadas no celular, nessas coisas, para na hora que a minha ajudante chegar, eu dormir, porque eu ficava velando meu filho à noite. E quando eu conheci o óleo essencial, eu agradeço a Santa aí, né, Santa, que insistiu comigo para mim entrar e usar também. Aí eu passava o Brief, esse aqui para mim é um dos meus óleos favoritos. Ele é o óleo para respiração, ele abre as vias aéreas, ele trabalha a respiração, pulmão e várias emoções também. Com 3 dias, meu filho, eu passando no pulmão, nas costas e na solinha do pé. E, gente, eu não tinha comprado, eu ganhei um vidrinho de 1 ml, que na hora que eu peguei, eu pensei assim, meu Deus, que é isso, né? Mas o moço falou para mim que era natural e para mim ir usando, que foi o Zé Maria, uma bênção também. E nisso, com 3 dias, meu menino, à noite, umas 3 horas da manhã, ele vomitou e jogou aquilo tudo fora, assim, um catarro bem escuro, estranho. Depois desse dia, isso foi em junho. Após 3 dias, nunca mais meu filho roncou. Nunca mais ele teve a apneia do sono. E de brinde, acabou a sinusite, eu tinha que lavar o nariz dele todos os dias, umas 2, 3 vezes, nunca mais eu precisei. Agora chegou a época de frio, aí você fica em alerta, né? Ele vai para a fazenda, ele voltava, tinha que ir para o hospital, gente, isso acabou. Hoje eu vivo um sonho, uma realidade, e eu tenho a convicção que foi o Brief. Ele largou bombinha, rinossoro, vários remédios para um tratamento natural hoje. Então, esse aqui é um testemunho, assim, que eu falo apaixonada. E, além disso, depois que ele sarou, aí a gente começa a estudar mais, né? E querer saber mais a fundo dos olhos. Eu acrescentei na vida dele o copaíba, porque o copaíba é anti-inflamatório. Adenoide, apneia do sono, essas coisas, tudo é inflamação aqui. Todo dia eu pingo na boca dele, uma gotinha dele e da minha filha. Ele vai ajudar com todas essas questões, e por ser criança, dor de crescimento, então é um suporte maravilhoso. Lu, Isso vou aqui, até gente, dar uma pausa aí nessa questão, gente. É quando a Lu fala, ela pinga na boca, é porque ela pinga mesmo, né? As gotinhas na boca. Porque tem muita mãe que tem receio, né? De fazer uso interno. E a Luciene, como ela falou, ela teve o filho dela curado, usando, né, óleo essencial de todo jeito. Tem vídeo aí na internet inteira da Lívia pedindo para beber óleo essencial, né? Então, isso é bom, Lu, porque às vezes tem mãe aqui do mini curso que não tem segurança, né? Se pode beber, como é. Então, legal você falar isso. É verdade, Fernanda. E assim, quando eu comecei a usar, a Lívia ela tinha 1 ano e 5 meses. Ela não tinha 20 quilos. Normalmente, a gente lê sobre, estuda, que é 1 gota a cada 20 quilos. O que eu fazia? Eu abria ele, virava, sujava meu dedo e passava na gengiva, na boquinha dela. Ela dava febre, você via dor de garganta, eu sujava meu dedo e passava. Ou misturava um pouquinho no leite, sempre dá um jeitinho, porque não tem efeito colateral, não vai sobrecarregar o rim, fígado. E se a gente for ler, por exemplo, eu dava muito pro Lucas, ele tinha muita dor de dente, eu ainda não conhecia óleo essencial, que é um pozinho que chama camomila. E se você for ver o que tem ali por trás, e por que a gente não vai dar um olhinho de camomila? Uma pouquinha coisa, né? Mas, assim, a vontade que a gente tem, não é, a questão é estilo assim,
é contar, sair bater. Eu falo assim, que eu tenho a vontade de bater de porta em porta para contar o que os óleos essenciais faz, sabe? E assim, como eu fui procurar, eu como esteticista, assim, trabalhar com massagem, limpeza de pele, e eu peguei meu marido, assim, muito ruim, os médicos que diagnosticaram ele com síndrome do pânico. Aí passaram vários tipos de remédio para ele, inclusive Rivotril. Aí eu falava assim, mas ele é bom para dormir, para que Rivotril? Não, ele é acelerado demais, ele tem que acalmar, né? Ele vive muito futuro. Peraí, ele tem que viver aqui. E com isso, eu perguntando às minhas clientes se elas não sabiam de nenhum chá e nem nada, e uma me falou dos olhos, que ia ter uma reunião e tal, e nisso eu fui. Chegou lá, eles me falaram vários, mas assim, eu fui anotando, peguei papel e caneta, e o que mais me chamou atenção foi o lavanda, que a Rose falou, o óleo da calma, né? Cheira uma gotinha de manhã, e o balance. Eu iniciei com ele passando o balance na sola dos pés de manhã e à noite, hora de dormir. E ele cheirava ele várias vezes. Assim, aqui o vidro, gente, ele é até de bolinha. Ó, eu abri e comprei isso aqui, porque ele usa o tempo todo, passa no coração, é o perfume dele. Meu marido cheira balance. Pensa que delícia! Então, é o perfume dele. E assim, ele acalma muito, é aquele óleo que não deixou ele ficar tão acelerado como ele ficava, né, com o futuro, com o que vai vir. E também ele ajuda até com pessoas que preocupam muito com o passado, você viver o presente. E um que apoiou muito também foi o lavanda. O lavanda, Fernanda, se eu abrir aqui, eu dou sono. Eu fico, né, que eu já sou tranquila. Ele acorda, ele cheira lavanda, ele pinga 3 gotas debaixo da língua, quase que de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Porque o lavanda, ele também acalma o coração, ele dá aquela paz, aquela tranquilidade. E hoje, ele não toma mais aqueles tipos de remédio. Hoje ele tem controle das emoções dele. Ele percebe, assim, se tem alguma coisa que contrariou, o que causava nele aquela ansiedade, aquele síndrome, ele sabe, ele já vai ali, pega o óleo dele, não precisa mais de remédio. Então, assim, é maravilhoso, os olhos dão suporte a tudo. Igual para mim estar falando aqui com vocês é mais difícil, porque eu sou um pouco vergonhosa, apesar de me falar que eu sou comunicativa, mas aí o que eu faço? O lavanda é o óleo da fala, eu já passei ele aqui, eu já pinguei uma gotinha, então, né, ajuda a gente a estar expressando. Mas agora eu vou passar para Larissa, né, Larissa? Para ela estar falando aí também as experiências dela com os óleos essenciais. Obrigada. Obrigada, Luciene. E, como se diz, eu sou mais uma das pessoas que estão aqui hoje que tem só coisa boa para falar dos óleos essenciais. E, assim, eu falo que a cada vez que eu sou um pouco, assim, eu faço várias coisas, eu tenho outro emprego, mas toda vez que eu falo assim, não, agora eu vou dar uma pausa de compartilhar os olhos, Deus me manda um sinal e fala, Larissa, não é hora, porque tem muita gente que precisa, porque é maravilhoso os efeitos, e a hora que a gente vê que em quase uma semana você consegue mudar o destino da pessoa que estava com depressão, ou que estava com ansiedade muito exacerbada, que estava usando muito medicamento, isso não tem, né, não tem preço, não tem coisa que paga a hora que a gente vê um efeito desse, e na gente mesmo, né? Então, eu tenho muito a agradecer, porque os óleos essenciais mudaram o destino da nossa vida, e muda todos os dias, e todo dia a gente fala que a vida da gente é um recomeço todos os dias, e a gente tem, né, esse amor à vida, essa vontade de lutar. Tem dias que a gente não está bem, então o óleo essencial, ele ajuda a gente a levantar mesmo e correr atrás, enfrentar os problemas, e a minha, assim, a minha experiência, eu conheci os óleos essenciais em 2019, por causa da Luísa, minha filha, hoje ela tem 4 anos. Na época, eu ainda convivo com esse problema dela, ela tem uma intolerância alimentar que é muito complicadinha, ela tem distensão, cólicas, e isso afeta o crescimento dela e o peso.
E aí, como mãe preocupada, né, assim, e eu sou da área da saúde, eu sou nutricionista, eu não estou atuando como nutricionista agora, mas o conhecimento que a gente tem é consciente, né? Então, eu ficava muito preocupada e falei, não, eu não conheço muito sobre os olhos, então eu vou estudar primeiro, vou usar em mim. E a primeira bênção que eu tive na vida foi parar de usar remédio para asma, que eu usava já há 15 anos. 2 bombinhas todos os dias, Montelukast toda noite e de manhã, corticoide. De 3 em 3 meses eu tinha que ir no hospital tomar remédio na veia, porque eu tossia demais. Eu entrava numa casa, eu moro em Varjão de Minas, que é uma cidade que tem muita poeira. Então, a médica pneumologista minha falou, Larissa, você tem que mudar, porque você é alérgica à poeira, você não pode. Eu falei, mas eu moro aqui, eu trabalho aqui, não tem como, eu tenho que conviver. Então, eu convivia com remédio, eu vivia com remédio, eu comprava promoção de Nelsoro, compra 4, ganha 1, e eu consumia, eu usava todos eles durante um mês e andava com o Nelsoro no bolso, porque eu sentia muita falta de ar, eu ainda sinto, mas hoje, o que eu uso para mim? Eu uso o Brief, né, que é o mesmo da Luciene, que ela teve uma experiência maravilhosa, e o Brief o Brief e os Engest são os 2 que me salvam. E assim, são meus olhos de cabeceira, porque eu tinha remédio de cabeceira, né? Agora eu tenho os olhos de cabeceira. Então, foram 3 meses de uso certinho, nem para falar, você teve que usar muito. Eu usei 3 meses e fui fazendo o desmame gradativo dos medicamentos que eu usava, os alopáticos, que era a solução que eu tinha na época. E em 3 meses eu consegui largar tudo e já tem 2 anos que eu não uso mais nada. E maio, que é a época da festa do milho, né? Que é a época que tem, quem é de Pato sabe, né? A festa do milho, que a gente vai para a festa de noite, chega de madrugada, e aí no outro dia eu ia para o hospital, porque essa mudança de temperatura, eu começava a tossir, e nariz congestionado, falta de ar, e hoje já tem 2 anos que eu não preciso ir no hospital mais, nem, como disse, nem para passar perto, porque era crises de alergias que eu tinha, assim, de ficar de cama mesmo. Então, é muita gratidão que eu tenho, porque mudou a minha vida. E isso vai mudando a casa da gente, né? Porque hoje o nosso filho, na minha época, era assim, né? A gente passava mal, a mãe falava, vamos pegar um Tilenol ali, vamos tomar um Dorflex, vamos usar um loratadina, né, para alergia, começou o nariz escorrer, vamos fazer isso. Hoje, a minha filha, a gente espirra ela, mamãe, cadê o óleo? Vamos passar o óleo? E assim, é bonito demais a hora que você vê a educação, o destino que a gente está dando para os nossos meninos, né, porque a gente está oferecendo conhecimento de qualidade e um futuro, porque aí os meninos, ela nem sabe o que é remédio, ela nunca usou remédio, graças a Deus. Ela usa as fibras, né, as manipulações que tem, que eu ainda não consegui organizar o intestino dela, mas está muito leve esse processo, né, que o outro relato que eu tenho é com relação ao intestino dela. Eu uso os Engest, que eu já usava em mim, e o laranja-lima. Então, eu passo na barriguinha dela todos os dias. Quando as cólicas vêm, eu aumento a dosagem, às vezes eu coloco outros óleos, que é o gengibre, outros óleos que auxiliam nesse processo. E não tem jeito, gente. Quem usa o óleo direitinho, eu falo que se usar 3 vezes no dia, né? As meninas sabem. Se a gente conseguir usar 3 vezes no dia, a sua vida muda, o seu humor, o seu emocional, porque todas as nossas doenças, é o nosso corpo pedindo ajuda, porque alguma coisa não está em equilíbrio. E o emocional tem uma capacidade, assim, de desequilibrar qualquer sistema da gente, que os óleos essenciais têm uma capacidade, assim, inexplicável de consertar, sabe? Não, se for falar, a gente vai ficar falando aqui até amanhã, porque é muita coisa que a gente vai lembrando e a gente quer falar e a gente não pode parar de falar, porque uma colega minha até falou esses dias, é omissão de socorro. Você saber que o óleo essencial pode ajudar uma pessoa e você não falar, você não passar um óleo nela, porque é muito maravilhoso, é um presente de Deus mesmo, são gotas de vida que a gente tem e a gente tem consciência, tem responsabilidade para usar, para explicar para as pessoas,
E é maravilhoso. Essa semana eu vou contar outro depoimento, que uma colega minha estava fazendo café toda acelerada, né? E aí ela esbarrou, estava falando no telefone fazendo café, né? Aí ela esbarrou assim, o café derramou para todo lado, sujou a roupa dela, a cozinha. Aí ela começou a cantar e foi limpar. E a mãe dela, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu derramei café. Aí a mãe dela falou, mas você tá bem? Por que você não tá xingando? Aí ela falou, não, mãe, eu só tenho explicação. É o óleo essencial que eu estou usando, porque eu estou fora de mim. Não é eu que estou fazendo isso, que estou limpando esse café sem reclamar e sem xingar. E aí ela até me contou esses dias. Larissa, só pode ser, esse trem é muito doido. Eu não acreditava. E como que ele tem a capacidade de me ajudar dessa forma? E assim, a hora que a gente vai lembrando, a gente vai falando e não tem como falar que deu errado, né? Então, só agradecer vocês todas, porque essa energia da gente estar junto, compartilhando e ajudando as pessoas, nos ajudando, é maravilhoso, porque o universo retribui, né, e muito bem para a gente, porque a gente faz isso. Quero agradecer, eu vou passar a palavra para a Angélica agora, né? Larissa, muito bom te ouvir, viu? Aqui acho que todas nós entendemos o processo que você passa aí com o Lulu, né? E é como você falou, para nós que somos mães aqui, todas nós somos, né, nessa sala agora, a gente percebe o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, assim. É incrível como a primeira busca dos nossos filhos sempre é o óleo essencial, né? E eu acredito que isso vai livrar os nossos filhos de um câncer, de um Alzheimer, né? De um Covid, de uma gripe forte, de uma tendinite, de uma artrite. Então, quando eu penso isso, sabe? Quando eu ouço uma mãe falar isso, meu coração fica impactado e não tem como a gente parar de falar do benefício do óleo essencial. Eu tenho que contar, né, dela na escola. Lógico que, por exemplo, no início, o que eu falei? Que nós somos um grupo de clientes, né? A equipe Família Gotas de Vida é um grupo de clientes extremamente satisfeito com o uso dos óleos. E logo a gente compartilha, tentando levar esse benefício para o lar do outro, né? Então, é um legado mesmo que a gente tem vivido assim com os óleos essenciais, é de emocionar, de mexer com a gente mesmo. Né? Não, essa semana ela na escola, semana passada, tinha um coleguinha que estava nervoso, aí ela falou, passa Frankenstein nele. Oh, meu Deus! Aí a professora me perguntou, o que é Frankenstein, Larissa? Aí eu falei, é o frankincense. Porque quando ela tá nervosa, eu falo, mamãe vai pegar o frankincense, eu falo com o meu marido também, você tá nervoso, vou pegar o frankincense pra gente usar, né? Pra respirar, passa na testa. E aí ela vai falar com a professora, passa o vamos pegar o frankincense. O frankincense saiu. Então isso não tem preço, não tem nada que pague uma felicidade dessa, né? Da gente tá mudando mesmo o destino de muitas pessoas, da nossa família, né? E só agradecer, meninas. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês e vamos ficar mais próximas, né? Assim, vamos manter a constância, que é igual aos olhos, né? A gente tem que ter constância no uso para o resultado ficar bom, né? Sempre. Obrigada, gente. Beijo. Maravilhoso, né, gente? É muito bom ouvir esses depoimentos, como a gente aprende e como aumenta a nossa crença no óleo, né? As pessoas, elas se sentem inseguras ao usar o óleo essencial. A primeira coisa que eu quero falar para você, não se sinta insegura. Use óleos essenciais. É muito melhor do que a gente usar o medicamento sintético. Eu falo assim, ó, graças a Deus pela indústria farmacêutica, graças a Deus, não tenho nada contra, mas ela nos deixou acomodados. Qualquer dorzinha de cabeça, qualquer detalhe que a gente sente, a gente corre para a farmácia sem nem saber o que está consumindo, só para não passar por aquele desconforto. Então, o óleo essencial, ele trouxe para nós essa possibilidade de resgatar a cultura dos nossos avós. Lá em casa, ninguém gosta muito de remédio. A minha mãe nunca gostou muito de dar remédio pra gente, sempre fazia um chá horrível com cebola, com alho, e eu sempre tive dor de garganta desde criança, e o negócio era alho, cebola e mel. A minha avó sempre teve uma hortinha,
E depois que eu fiz faculdade de nutrição, eu fiquei mais empenhada ainda em evitar o remédio. Então, era em último caso. Quando eu conheci os óleos essenciais, graças a Deus e ao Fernando e a Fernanda, eu estava passando por um problema muito sério de saúde respiratória do meu filho, que era bebezinho. E os óleos essenciais encaixaram naquele momento da minha vida ali, que foi algo assim, de Deus mesmo, para melhorar o meu filho. Nunca mais meu filho teve crise depois que nós começamos a usar óleos essenciais nele. E a gente usa todo dia. Todo dia antes de dormir, a gente aplica brief no peitinho dele, nas costas, na planta dos pés. Então, assim, o uso diário é algo muito importante. Eu tenho percebido assim, aqui em casa, graças a Deus, ninguém pegou Covid. Eu não consigo te explicar como, a não ser através do uso desses óleos essenciais. Mas eu queria compartilhar com vocês uma situação muito especial que eu vivi agora, semana passada. Eu acordei com bastante dor de garganta. Sabe quando a garganta tá arranhando? Vocês sentem? Quando você sabe assim, ela vai zicar, tá infeccionando, alguma coisa tá errada. E aí a minha voz ficou ruim, aquela sensação desconfortante, eu não estava dormindo bem à noite, e ela ruim, salivando muito. E aí eu fiz uma dose cavalar de Onguard e Copaíba. Coloquei tudo na cápsula e tomei 3 vezes ao dia, uso interno. Gente, foi incrível. No primeiro dia, eu estava muito ruim, eu tomei a Copaíba e o Onguard, eu senti uma melhora, como se fosse um anestésico mesmo. Além de eu fazer o uso interno na cápsula, eu fiz gargarejo também só com um guard, sem Copaíba. Toda vez que eu fazia o gargarejo, eu sentia como se fosse um anestésico. Mas à noite, no primeiro dia, eu ainda estava com aquela sensação horrível, eu estava disposta já a tomar antibiótico no outro dia, eu já não estava querendo aquela garganta mais. Até liguei para minha amiga, falei, nossa, não tô aguentando minha garganta. Gente, no outro dia, no segundo dia, eu acordei sem nada de dor de garganta. Então, assim, igual a Rose falou, né? Às vezes a pessoa espera um milagre. Não espere, não fique presa no primeiro dia, no segundo dia. Continue usando. Tem pessoas que já têm resultado no primeiro dia, tem pessoas que demoram 10, 15 dias, tem pessoas que já dormem bem com lavanda no primeiro dia, tem pessoas que demoram o processo. Então, eu falo assim, o óleo essencial é uma sementinha. E depende muito do solo, né? Será que o solo está fértil para ele agir? Se o solo estiver fértil, ele vai agir mais rápido, né? Se o solo não está tão fértil assim, toma umas gotinhas a mais, que ele vai conseguir germinar ali. Então, assim, não tenha medo de usar o óleo essencial e não pare no primeiro, segundo dia. Continue, que com certeza você vai ver resultado na sua vida e na vida da sua família. Uma outra experiência, só para finalizar, a gente tem milhões, né, gente? A gente ficaria aqui contando. Mas a gente tem tempo. É sobre a mãe de uma consultora minha, uma amiga. Ela é uma senhora, ela tem Alzheimer há mais de 10 anos, que ela já tem Alzheimer, faz uso de medicação e tudo mais. Antes de ela ter Alzheimer, o que ela mais gostava de fazer era cantar e recitar poesias. E conforme o Alzheimer foi agravando, ela parou de fazer isso. E era o que os filhos mais sentiam falta e tinha misericórdia dela. E a filha conheceu os óleos essenciais através da gente, a gente explicou, orientou ela, e ela começou a fazer o uso de 2 óleos, tangerina e frankincense. E olha só que interessante, gente. Ela tinha uma dificuldade muito grande de fazer o uso interno. Então, ela só fez uso tópico, aplicando nos pés, na coluna, nas mãozinhas da mãe dela. Vocês acreditam que depois de alguns meses ela voltou a recitar poesias e a cantar? Então eu te falo assim, Angélica, o óleo essencial curou o Alzheimer dela? Não, não curou. Não vai curar. Mas o óleo essencial trouxe qualidade de vida para ela, melhorou o quadro dela, entende? Então, mesmo que a gente tenha pessoas com quadros gravíssimos, com doenças que talvez sejam incuráveis, não desista de usar, porque você vai ver uma melhora. A gente tem inúmeros casos de várias curas, de várias pessoas que tiveram cura, como foi o do meu filho, por exemplo. Nunca mais ele teve. Eu posso dizer que ele está curado porque ele nunca mais teve problema respiratório, nunca mais teve uma crise. Mas existem casos que não vai acontecer a cura, mas que vai acontecer uma melhora gigantesca, que não existe nada, nem vou falar de remédio, mas não existe nada que traria essa melhora para ela, entende? Então, assim, usem óleos essenciais. Se você ainda não usou, se você está aí no mini curso, experimente, faça seu cadastro, comece como um cliente. A minha intenção também era ser cliente. E depois eu me vi consultora, porque foi algo automático.
mas experimente, tenha as suas experiências. Você pode ouvir as nossas aqui e pensar, nossa, que legal, mas nada paga a sua experiência, tá bom? Vou passar agora a palavra agora para a Santa. Quero agradecer a oportunidade. Parabéns a todas. Quero ouvir a Santa agora. Parabéns para todas. Como é gostoso escutar depoimentos, né? Como é bom ver as pessoas contar de si próprio, vivenciar. Meu Deus, como é difícil falar de resultados, porque a gente tem um monte de resultados. A gente dá vontade de começar falando, né? E eu estou aqui vibrando com tudo que vocês falaram, e eu vejo como Deus é lindo, como Deus fez a gente tão perfeito, né? E que o nosso corpo ele precisa somente de um alinhamento. Sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo o óleo essencial como trazer o nosso corpo de volta à originalidade. Porque o nosso corpo ele foi feito para se curar, né? Para se tratar. O que acontece com a gente? Agrotóxicos, conservantes, hormônios, metais pesados, tudo que vai denegrir todo o nosso organismo. Não é verdade? Aí descontrola tudo, desbalanceia tudo e a doença aloja. E quando o óleo essencial, eu vejo tão de Deus os óleos essenciais, eu fui privilegiada, né, em conhecer. Eu conheci, recebi por educação uma visita do Zé Maria, que eu agradeço muito, né? E aí eu simplesmente por educação eu recebi. Mas de momento eu achei tão assim sem sentido, uns vidrinhos tão pequenininhos, e eu falei assim, ai meu Deus, cadê os maiores? Você trouxe uma amostra? E ele, não, é esses mesmos. E eu disse, então tá bom, mas tudo bem, depois você vai ver direitinho que eu tô sem tempo. Gente, eu fiquei 15 dias e eu perdi muito tempo. Não perca tempo, porque é muito imediato. Quando você se deixa, se permite conhecer os óleos essenciais, você está dando uma abertura para o seu corpo ser salvo, ser sarado, ser totalmente tratado, né? Porque em contato com o nosso corpo, eu vejo aí as meninas falar de um câncer, vejo aí falar de doenças assim que a gente pensa, meu Deus, não tem cura. E para Deus nada é impossível. E Deus deixou essas maravilhas, né? Por que eu escolhi falar do Lemon? O Lemon, gente, eu tenho experiência não comigo, com pessoas que me ligam com 1 dia, 2 dias, falando de resultados que eu nem falei do Lemon, que o Lemon ia ser bom para aquilo. Eu tenho um resultado. O Lemon para a gente, ele é um detox, né? Na verdade, ele é o banho interno que a gente não toma. Todos os dias a gente toma banho externo e todos os dias nós sujamos o nosso interior. E a gente precisa dessa limpeza. E o Lemon é esse detox, esse desengordurante, é essa faxina, né? A partir do momento que você começa a tomar o Lemon, você sente tão bem, mas tão bem, porque ele começa a fazer a limpeza para o nosso corpo receber o que mais precisa, né? E aí essa pessoa me falou assim, Santa, com 2 dias de uso, você não me disse que esse Lemon era bom para dor no joelho? E eu falei assim, não, na verdade ele é bom para tudo. E eu pensei, meu Deus, que bênção, né? Mas por que ele melhorou imediatamente essa dor no joelho dela? Porque simplesmente ele começou a fazer a faxina, ele começou a alinhar, limpar, ele desengraxar, né? É como o motor de um carro, que vai voltar a funcionar depois de uma geral. Então, o que o Lemon ele nos traz? Outra coisa muito importante é normalizar o pH do nosso corpo, alcalinizar o nosso sangue, né? O nosso sangue, quando ele está alcalino, as doenças simplesmente elas não vão regenerar. Doenças degenerativas, elas são tratadas a partir do momento que você procura alcalinizar. Existe água alcalina, né, com um pH mais alto para a gente usar. Existem muitas coisas que nos ajudam nessa parte. E o Lemon, além de tudo, né, a gente tem tanto resultado como do Luiz Fernando, né, para os rins, cálculos renais, né, pedra nos rins, a gente tem resultado aqui também muito imediato. Eu sou muito imediatista, e eu falo muito assim, que eu sou meio que elétrica, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, Santa, dá resultado. Dá resultado. É como a Angélica falou aí, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, né? Então, às vezes, a pessoa assim, mas vai... Calma, você vai tomar por 90 dias. Gente, com 3 dias eu já recebo telefones que, Santa, mas 90 dias já está tudo muito bom. Então, quando a gente fala de óleo essencial, e eu falo assim, não vou falar mais, usa e me conta. Porque se eu for falar, você vai achar que eu estou exagerando. E não é exagero não, gente. É realidade. Eu vendo a Luciane falar do Lucas, gente, que é uma coisa mais linda do que o seu filho ter qualidade de vida. Não é? Eu tenho resultado... Ai, vontade de contar tudo, meu Deus. Eu tenho resultado com o meu netinho, que delícia. Coloquei no shampoo dele óleos essenciais para simplesmente fazer com que ele fique mais calmo. A mãe dele está aí na sala, na verdade,
tá na live, né? Que é a Paula, que trabalha comigo. Então, ele simplesmente ficou tão receptivo a tudo. E ele a gente pensava que ele tinha até um toque, que nada, óleo essencial era nem pensar. Hoje ele já grava os videozinhos com óleo essencial. Mas é tudo de bom, Lemon. E eu vou falar agora um pouquinho da minha experiência, que eu falei, gente, eu sou saudável, eu só tenho que prevenir. Mas eu tinha ondas de calor extrema. Com 20 anos, um amigo médico falou assim para mim, Santa, quando você chegar na época da menopausa, você vai morrer. E eu falei, Deus me livre. E ele falou assim, porque você já é encalorada por natureza. E nisso, e eu tenho uma netinha que é assim também, encalorada por natureza. E quando deu 35 anos, com 35 anos, eu tive menopausa precoce. Ah, meu Deus, como é triste. Ondas de calor foi o que me agrediu. E eu sou anti-remédio. Toma isso, toma aquilo. Eu tomava coisas naturais, como amora, essas coisas, né? Mas não me controlava de jeito nenhum. E quando eu conheci, eu quis fazer a experiência comigo. Gente, sabe o que é você estar num palco fazendo uma palestra e você saber que daqui a pouco você se constrange todinha porque derrama. Você molha, você tem que estar com a toalha. Isso é muito constrangedor. É muito desagradável. E o coração dispara. E às vezes até mesmo pelo lado emocional, porque você já sabe que você vai passar por um constrangimento. Isso é muito desagradável. E nisso eu comecei a usar o Salve Esclarelia, né? Que é o primeiro e maior benefício dele, gente. Ele é importantíssimo para simplesmente controlar o hormônio. Ele vai ser assim, um óleo assim, extremamente para tratar todo o distúrbio hormonal. Então eu falo que ele é o óleo da mulher. E assim que não é só ele, é claro, mas ele tem resultado com ele, exclusivamente com ele, muito grande. Dentro dessa questão do climatério, né, que antecede a menopausa, a pessoa também precisa muito, né? E ele entra, assim, para várias coisas, cólicas menstruais, infertilidade, eu tenho muitos casos nessa parte aí de infertilidade, a pessoa que precisa mesmo usar, né, para esses fins, não só ele, como outros também. Ele entra para tratamento de Parkinson. Eu não sei se vocês sabem disso, pouco tempo que eu fui saber dele no Parkinson, passar na nuca. É maravilhoso. Então, ele entra para muita coisa. Câncer de mama, nódulos na mama. Nós tivemos um resultado, né, Fernanda, com a Sueli contando a filha. Gente, ela chora contando esse resultado com a filha dela, porque ela usou e teve uma resposta muito grande e que o médico pediu para ver o que era, entendeu? Então, isso aí é muito gostoso de passar. Ah, é só ele que é para menopausa? Não. Eu tomei 4, a Fernanda que me acompanhou com o meu protocolo, né, Fernanda? Eu tomei 4 óleos que me deu uma rapidez muito grande. E agora eu tomo os endocrino também. O que eu tomei? O Salve Esclarelia, né, porque é o clarissage. Junto eu tomei o gerânio, o tomilho e o peppermint. Isso 3 gotas, 3 vezes ao dia. Somei tudo em um vidro só para acelerar o processo, porque não dá para ficar pingando aqui, pingando ali. E tomei tudo, pingo na cápsula, né? Coloco 50 gotas de cada um e vou tomar aquilo ali 3 vezes ao dia, porque a gente tem que facilitar, né? Claro. E aí entra outros, claro, né? Que é o Claricalme, mas enfim, eu queria dividir com quem tem essa necessidade. Gente, se tem problemas hormonais, usem. Cólicas menstruais também, mas a menopausa é algo que a gente precisa tratar, né? Prevenir, então, melhor prevenir do que tratar depois que chega. Agora, para quem ainda não chegou, usem antes. Antecede isso aí, não passa. Não é? Porque é muito bom. Isso aí, gente, falar de óleo essencial é tão gostoso que se as pessoas que tem pessoa que tem a mente fechada, não insista, mas, por favor, quem tiver pela primeira vez nesse minicurso ou convidados, não espera como eu esperei 15 dias, não. 15 dias é muito, porque a gente começa num dia e já tem resposta. E o que é melhor? A gente compartilhar. Porque o que é bom é para compartilhar, né? A doTERRA é uma empresa muito humana. Quando você usa, divulga, você também ganha. O que você usa, divulga e ganha? Você ganha saúde, você ganha beleza e ainda liberdade financeira, né, gente? Claro. Porque isso aí você passa para as pessoas a oportunidade de usar os olhos. Uma pergunta muito assim que as pessoas fazem, ou questionam. Hoje, terminei agora mesmo a apresentação e a pessoa falou assim, mas é muito caro. E eu falei assim, eu também achava. Eu também achava. E o primeiro impacto é que você acha caro. É só para classe, não é para classe baixo, classe médio alta. Quando você conhece o que é os óleos essenciais, desde a plantação, a gente tem vergonha de falar que é caro. Você morre de medo de faltar. O amor que as pessoas têm ali na plantação, né? Desde uma plantação ali manual, gente, é lindo demais. Então, quem está pela primeira vez, eu quero deixar assim, de coração, dê-se a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor.
trate o seu organismo, cuida de estar sempre procurando só o natural e não permita que venha coronavírus, não permita que venha qualquer tipo de vírus, porque não é só coronavírus, doenças e mais doenças. Se o nosso corpo estiver em alta, em frequência alta, porque cada óleo tem uma frequência, em contato com o nosso corpo fica com frequência alta, com imunidade alta, e é isso que eu tenho para compartilhar, minha paixão. Falo dia e noite de óleo, né, Luciene? Meia-noite, 3 horas da manhã, nós tá que tá, né, Silvana? Gente do céu, é bom demais. Beijo. Vou passar a palavra para Fernanda, que senão eu vou ficar aqui demais, falando. Beijos. Gente, mas é bem isso, né? Parabéns, viu, Santa? Que delícia, né? Poder expressar aqui, trazer as nossas experiências do dia a dia. E cada uma de nós temos vivido aí grandes experiências, várias experiências, né? Quando a gente sentou para organizar, né? As meninas falaram assim, tem que ser só 2 testemunhos, porque senão a gente vai passar a noite, porque tem muito testemunho, né? Então, quero, claro, parabenizar cada uma de vocês por terem aceitado o convite da equipe Família Gotas de Vida. Sei que vocês se doaram, fizeram isso de coração. Dá um abraço nos filhos, na família, porque eu sei que eles estão aí, né? Um pouquinho ali no canto para vocês estarem aqui com a gente, tá? Quero também agradecer você e te parabenizar, que está aqui no YouTube com a gente, que está fazendo um mini curso, que está conhecendo um pouco mais sobre os óleos essenciais. Com certeza, gente, a nossa equipe é uma das melhores equipes, se não a melhor, para você estar, tá? Aqui a gente preza muito pelo ensino, pela educação, pelo uso coerente, mas de forma prática e seguro, né? Então, para você que está conhecendo os óleos essenciais aí através do YouTube, através do minicurso, converse com a pessoa que te chamou para essa reunião e pergunte para ela como você pode comprar esses óleos com desconto, gente. Olha só. Imagina poder comprar isso e ainda com desconto, fica muito barato, né? Então, é um grande privilégio mesmo. Também gostaria de falar com vocês que na próxima semana, terça-feira, às 20 horas, a Larissa Lopes, ela falou aqui com a gente hoje, ela vai trazer uma live sobre cuidados com as crianças com os óleos essenciais. Então, tudo aí que cerca as crianças, como a questão da alimentação, das birras, né, Larissa? Do dia a dia e das crianças, do sono, tá? Daquela tranquilidade ali do sono. A Larissa vai trazer para a gente aí na próxima terça-feira. Então, para você que está aí no canal Dica de Bolsa, na próxima terça-feira, às 20 horas, já pode entrar aí de novo para poder entender um pouco mais. Para nós, que já fazemos parte da equipe Família Gotas de Vida, sábado, 9 horas da manhã, gente, aquele mega treinamento para a gente entender mais sobre os óleos essenciais e como adquiri-los, tá? Então, um grande abraço para vocês. Vou deixar aí esse tempinho para vocês, mentoras aqui da equipe Família Gotas de Vida, né? Se despedir do pessoal aqui no YouTube. Eles estão, gente, que parabeniza vocês, hein? Vocês foram esplêndidas, tá? E muitas pessoas aqui fizeram perguntas, mas como vocês sabem, a gente tem um grupo de mentores aí também, né? No Dica de Bolsa aí no chat, e eles já foram respondendo, então quero já me despedir de todos vocês, né? E deixar agora com que cada uma dessas mentoras maravilhosas se despeçam aí do pessoal que está aí no YouTube, viu? Fernanda. Gente, muito obrigada. Eu vou começar aqui pela nossa ordem, que aí fica tudo certinho, né? A vontade de falar é muito grande, porque são muitas experiências, né? Então, assim, com certeza a gente vai ter outros encontros iguais a esse, porque foi muito leve, muito gostoso, muito tranquilo. E a base de tudo, e principalmente desse grupo, né, dessa família que a gente faz parte, é a simplicidade. O segredo está na simplicidade, né? E que é um dia de cada vez. Então, que você tenha uma noite maravilhosa, né? Quem está assistindo essa live gravada e chegou até aqui, muito obrigada também. E é isso, um grande beijo, muita gratidão no meu coração por estar aqui com vocês e pelo convite, Fernanda. Muita gratidão. Um beijo, meninas, vocês arrasaram.
Então, gente, eu também quero agradecer muito pela oportunidade de estar dando o meu testemunho real, né? Apesar que eu falei tanto, que eu só falei um, mas eu tenho vários também em casa. Fernanda, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Aqui em Patos está tendo, a cidade foi tomada pelos pernilongos. Quem mora aqui em Patos sabe, numa determinada região, está até saindo nos jornais. Uau. E todo mundo está desesperado. E aí, como nós temos os óleos essenciais, eu coloco o difusor, coloco o gerânio, lemongrass, terra shield. Menina, mas não aparece nada à noite. Todo mundo desesperado na cidade, todo mundo em pânico. E aqui em casa está super tranquilo. Então, assim, eu queria ter falado isso antes, né? E para você ter noção, né? Que não é só na saúde, mas que em várias coisas, né? O nosso difusor está aí presente, né? E muita gratidão mesmo, muita gratidão. E mais uma vez eu quero pedir a todos experimentar a sua família ser maior com os sociais. Obrigada. É muito interessante, né? A Silvana tem uma postagem no Instagram dela que eu acho o máximo, que é assim, ó: se você não quer se apaixonar pelos óleos essenciais, não chega perto dele. E é justamente isso, porque não tem como não gostar. É assim, ela fala isso, Zé Maria fala assim também, que os óleos são infinitos. É infinito. Quando você pensa assim, não, isso não melhora, não, isso não tem jeito, pois com os óleos tem. É tudo, é emoção, é amor, essas melhoras na saúde, né? Na beleza, no sentimento. Então, assim, o recadinho que eu quero deixar para vocês é esse. Se não quer se apaixonar, não chegue perto, só porque também você está deixando de se amar e de compartilhar um bem maior, né? Que é a gente cuidar da gente mesmo e do próximo. Então, boa noite, obrigada a todos que esteve aqui, obrigada também pela oportunidade. É igual as meninas falou, a gente tem bastante testemunha, a gente fica tão feliz com a realização do próximo, que muitas aqui nem falou o seu próprio testemunho, falou do marido, do filho, né, da filha, do amigo, mas assim, eu tenho certeza que cada um teve a sua experiência, teve a sua cura, e é isso, boa noite para todos, e gratidão. Oi, então, vou me despedir de vocês, muito agradecida pela presença, pela companhia, e eu falei, igual a Luciane falou, eu gostei demais dessa frase, né? Se você não quer se apaixonar pelos olhos, não use, mas quando a gente usa, a gente fica a doida dos olhos, né? Porque a gente fica a louca dos olhos, porque você está pensando um negócio, você está trabalhando lá na fazenda, acontece um negócio, ai, que vontade de passar um óleo nesse negócio, nessa pessoa, nesse bezerro que está machucado. Então, a hora que a gente vai pensar, para tudo tem um óleo mesmo. A gente tem, sim, porque a medicina é muito boa, porque os remédios nos ajudaram muito, mas a gente pode, no primeiro momento, escolher os óleos primeiro. O chazinho da vovó, né, das nossas mães, então resgatar esse amor que nossos avós cuidaram, porque a gente vê que não deu certo após a Revolução Industrial. O que acontece hoje, por exemplo? É criança autista, é o tanto de câncer que tem. Então, a gente vê que nesse intervalo, algumas ações que a gente fez não foram muito boas, que foi a industrialização de tudo congelado. Então, essa parte de alimentação. Então, agora a gente vai pensar no natural. E os óleos, eles têm uma facilidade, né? Que a gente tem tudo num vidrinho. A gente tem muitas coisas que você não precisa ter. Às vezes, você não tem uma casa que cabe planta, né? Para plantar um hortelã e tudo. Então, é isso. Vamos pensar em qualquer situação, eu falo, vamos pensar nos óleos primeiro, como primeira opção, e quem sabe dar certo, né? E muito obrigada, gente. Até semana que vem, então, para a gente falar das nossas crianças, viu? Beijo. Maravilha, gente. Quero agradecer também a oportunidade e quero dizer para você que está aqui, parabéns. Se você está nessa live é porque você está buscando por algo diferente, né? Não tenha medo de usar óleos essenciais.
tenha medo de ter uma alimentação desregrada, um corpo desequilibrado, um excesso de medicamento, é isso que a gente tem que ter medo. A gente tem que pensar o que a gente está colocando na nossa boca e na boca dos nossos filhos. Óleo essencial é só bênção. Então, experimente, experimente, experimente. Beijo para vocês. Santa. Eu também quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, pelo dom da vida, por essa oportunidade maravilhosa que chegou até nós. Eu quero parabenizar os consultores, todos que estão, né, na live pelo YouTube, e quero parabenizar os convidados por ter aceito o convite. E vão todos sentir e ver que, na verdade, foi feito um convite por amor. E não deixe nada cegar vocês para experimentar os óleos essenciais. Zé Maria fala uma frase também, a Luciane disse uma frase dele, eu digo outra. Ele fala, os óleos essenciais, eles não falham. Isso é tudo de bom, né? Então, não perca tempo, experimente, seja cliente, consumidor, ou já de cara, já queira também compartilhar. Porque quando eu fui convidada, eu já acreditei com tanta força que eu já entrei para compartilhar, entendeu?